terapêutica, sobre a estrutura da sessão, sobre o trabalho das habilidades e o automonitoramento. Esses 4 elementos de tratamento facilitam o uso do questionamento socrático. Vamos ver cada uma delas hoje, tá? Então, dentro da perspectiva da aliança terapêutica, ela refere-se exatamente ao trabalho que existe entre o terapeuta e o seu cliente. Chamamos isso de empirismo colaborativo, a participação do terapeuta e do paciente neste processo. É super importante a aliança terapêutica. Hoje os trabalhos em terapia cognitiva e nas abordagens de terceira onda trazem muito a perspectiva do viés da relação entre terapeuta e o seu paciente. Da mesma forma, o paciente e o seu terapeuta. Pode-se dizer que na aliança terapêutica existem 3 componentes interdependentes, mas que são super importantes. Objetivo, tarefa e vínculos. Então, quando nós falamos em aliança terapêutica, entenda-se, 2 pontos, objetivos, tarefas e vínculos. O que nós falamos sobre os objetivos? Pessoal, o paciente que chega para nós na primeira sessão e nos primeiros encontros, nós iremos direcionar para uma entrevista inicial. E nessa entrevista inicial, nós iremos focar exatamente numa avaliação. Mas é importante que quando nós terminarmos essa avaliação, exista o estabelecimento de objetivos em comum do processo terapêutico. Porque a terapia cognitiva ela é baseada em metas. Então, uma das coisas que nós iremos focar é na construção da LDM, que é a lista de dificuldades e metas. Então, um dos processos importantes da aliança terapêutica é estabelecer os nossos objetivos. Tem uma frase, né, que ele inclusive coloca no livro, que é daquele gatinho, né, do Alice no País da Maravilha, que diz o seguinte: se você não sabe para onde quer ir, então qualquer caminho serve. E na terapia não é qualquer caminho nos serve. Existe exatamente um caminho que nós direcionamos baseado nas metas que o nosso paciente junto com o terapeuta vão estabelecer. Então é importante pensarmos assim: na aliança terapêutica é necessário ter os objetivos, ponto. Isso é fundamental. Segundo, as tarefas. O que seriam exatamente essas tarefas? Exatamente a ideia dessas tarefas compõe-se nas atividades que na aliança terapêutica nós vamos executar. E por fim ele vai trazer exatamente a ideia da questão dos vínculos, que são habilidades muito importantes de aconselhamento que nós usamos na terapia cognitiva também, como por exemplo a empatia, a cordialidade, a validação, a escuta reflexiva, são componentes importantes da terapia cognitiva. Então, dentro da aliança terapêutica, o vínculo para ser criado, é necessário você entender que a empatia é mais do que se colocar no lugar do outro, mas é ter a capacidade de intuir a forma como o paciente pensa, o quanto aquela crença mobiliza ele, o quanto aquele comportamento que ele tem é um padrão de autodestrutivo de longo prazo. Então, compreender esse vínculo, compreender a construção desse vínculo é fundamental para essa aliança terapêutica, como ele traz como um dos componentes elementares. Tá, pessoal? Cordialidade também, né? A ideia da validação, a importância de validar, a importância de exatamente acolher o teu paciente, uma escuta reflexiva, a ouvir o teu paciente, refletir junto com ele, trazendo uma devolução, feedback. Importante nós pensarmos nesses componentes quando nós falamos em criar vínculos dentro da relação terapêutica. Parece meio óbvio, mas algumas pessoas ainda têm uma dificuldade porque trazem um estilo terapêutico de outras abordagens ou até mesmo de um próprio processo terapêutico pessoal. Às vezes vem de uma abordagem psicodinâmica e pensa que a relação terapêutica é exatamente como ele tinha com o seu antigo terapeuta ou com o seu terapeuta atual. Só que em terapia cognitiva nós vamos falar exatamente dessas habilidades de aconselhamento, são também habilidades de um terapeuta cognitivo. Tá? E aí tem um aspecto interessante porque ele traz o seguinte: na entrevista motivacional, nós incorporamos dentro da terapia cognitiva a entrevista motivacional e ela traz algumas habilidades importantes, que é chamado ORs, que é habilidades de fazer perguntas abertas, open-ended questions, afirmação, affirmation, escuta reflexiva, reflection, listen, e resumo, que é o summarize. Ou seja, essas 4 palavras, elas traduzem aquilo que ele vai chamar de um acrônimo, que é utilizado na entrevista motivacional para vínculo, para a transformação dessa relação terapêutica, ou seja, fazer perguntas abertas. Há uma tendência em fazer perguntas fechadas. Por exemplo, você gosta disso? Sim ou não? E a pessoa acaba respondendo e fechando essa pergunta, não há possibilidade de muita reflexão. Mas quando você faz perguntas abertas do tipo, como foi o seu dia? O que aconteceu no seu dia? Fale mais sobre isso. Você possibilita o paciente a falar mais, a abranger mais, a trazer mais conteúdos. Afirmações como quando ao ouvir o que o teu paciente fala, devolver.
Exatamente, me parece que o que você está me dizendo é exatamente isso, uma afirmação, junto com uma escuta reflexiva. Me parece que o que você está me falando é exatamente isso. Me parece que quando você me fala disso, você acaba trazendo como terapeuta uma revelação. O que me parece que quando você estava me falando isso, você quis dizer exatamente que é o que a sua crença te diz, não é isso? A tua crença de incapacidade, a tua crença de desamparo. Então, essas habilidades da entrevista motivacional, elas são muito importantes na nossa postura terapêutica, dentro da perspectiva da aliança terapêutica. Então, e fazer resumos é alguma coisa que a gente faz constantemente, que é exatamente embrulhar tudo isso que a gente ouviu e trazer de uma forma de resumo. Tá, então me parece que quando você me fala desse pensamento, o que surge na tua mente é isso, o que tu acaba sentindo é isso, e me parece que isso acaba prejudicando a tua vida. Faz sentido para ti? E é exatamente nessa abertura que o paciente tem uma postura reflexiva, que é a capacidade de pensar e poder modificar os seus padrões, tá? Então, a entrevista motivacional ela é super importante nesse quesito, e eu fiz questão aqui de trazer e elencar esses aspectos, porque eu acredito que é importante na nossa prática clínica, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, um aspecto é a aliança terapêutica. Um outro aspecto, um outro elemento importante nessa construção são nada mais do que a estrutura, né, as estruturas da sessão. A estrutura da sessão é composta por início, meio e fim, ou o início da sessão, ao longo da sessão e o final da sessão. Aqueles que já leram o livro da Judith Beck, o Teoria e Prática da Terapia Cognitivo-Comportamental, sabem exatamente que essa estrutura ela tem uma sequência de uma forma organizada. Então, no início da sessão, o que nós vamos fazer? Verificar o humor do paciente. Se faz uso de substância, verificar se houve uso de substância. Se tem alguma questão de medicação, verificar a questão da medicação. Então, ali é o primeiro momento de verificar. E ao verificar, a gente já faz a ponte com a sessão anterior. Então, no início da sessão, a gente vai fazer um link, visto o que nós aprendemos na sessão passada, o que nós estávamos falando na sessão passada, vamos trazer aqui a tarefa que foi prescrita. Vamos ver aqui o que você conseguiu executar. E, em cima disso, uma agenda para aquela sessão. Ou seja, quais são os tópicos que nós vamos abordar hoje? Geralmente essa agenda ela é colaborativa. O paciente pode dizer para mim, Léo, hoje eu não tenho muita coisa para falar, e por isso eu pensei até não vir para a terapia, porque eu não tinha muita coisa para falar. Ou você pode exatamente ser como aquele paciente que já tem mais demandas, e ele pode dizer, Léo, eu quero hoje falar na sessão sobre isso, isso e isso, e você como terapeuta pode propor, eu também gostaria de pontuar isso ou aquilo, um ponto, esse objetivo que nós estamos trabalhando. Então é importante aqui a gente deixar bem claro que a agenda ela é de forma colaborativa. De um modo geral, o terapeuta vai direcionar, mas depois de um certo tempo, o próprio paciente já consegue entender que a terapia tem uma estrutura. Então ele já chega lá com um caderninho e já diz, os tópicos de hoje são esses. É bem interessante quando os pacientes são bem psicoeducados, eles já trazem esse tipo de padrão. Isso não é nada rígido, tá, pessoal? Isso não é nada inflexível. Na verdade, essa estrutura é para organizar, para que a gente possa ser produtivo, tá? Até com o tempo da terapia. Então nós temos aqui uma estrutura, a agenda. E aí, ao terminar essa primeira etapa, a gente pratica, então, os pontos da agenda. Feito isso, a gente vai para a parte final, que é o que é a parte final da estrutura da sessão? É exatamente a gente fazer os resumos, né, o que a gente faz, o resumo da sessão, o feedback para o paciente e o feedback do paciente para o terapeuta, obviamente com relação à sessão, o que foi para ele, como foi para ele, e nós finalizamos com a prescrição de um novo plano de ação. Então, essa é uma estrutura básica. Eles afirmam que exatamente quando a gente tem essa estrutura, isso organiza o terapeuta e o paciente para produzirem bem com o seu tempo e utilizarem de uma forma adequada o uso do questionamento socrático, ou seja, a abordagem do questionamento socrático acaba sendo utilizada de uma forma bem mais produtiva. Então, dentro dos 4 elementos, falamos de 2. O terceiro é a abordagem das habilidades, do treinamento de habilidades. O que é isso? A professora Amy Wenzel afirma que as pessoas aprendem bem por meio de métodos experienciais. Aprender fazendo. Então, um dos aspectos importantes desse livro, que eu acho super relevante para você, terapeuta, é entender que o teu paciente precisa aprender a fazer. E ele vai fazer isso junto com você, no set terapêutico. Alguns terapeutas iniciantes acabam passando tarefas de casa, prescrevendo exercícios, como eu já vi várias vezes, um registro de pensamento disfuncional, ou um cronograma de ativação comportamental para casa, sem antes ter apresentado isso para o paciente. E é muito provável que na outra sessão o paciente chegue e diga assim para a gente, eu não fiz. Então, lembre-se, a aprendizagem ela passa pela experiência. E essa primeira experiência precisa ser do set terapêutico.
Então, tudo aquilo que você for fazer na terapia precisa acontecer no set terapêutico. O paciente precisa primeiro visualizar, presenciar, experienciar no set, para depois a gente pensar numa perspectiva de tarefa de casa. Então, é importante deixar essa ressalva, por quê? Porque a gente aprende melhor experienciando, certo? E aí ela vai trazer o seguinte, nesse treino de habilidades. 4 pontos, e eu acho super importante, estou até sendo redundante, mas é super importante, fundamental, vocês entenderem essa abordagem de treino de habilidades. Primeiro, experiência concreta. Antes de você passar qualquer tarefa, faça com o paciente na sessão. Vamos pegar o exemplo do RPD, que acaba sendo um exercício de automonitoramento muito comum dentro do processo da terapia cognitivo-comportamental clássica. Usar um registro para anotar os pensamentos desadaptativos ou disfuncionais. O que você vai fazer com o paciente? Você vai experienciar junto com ele. Vai trazer a tua planilha e vai pedir para que ele preencha e você com a outra planilha vai preenchendo na sua prancheta. Ambos vão preencher esse RPD para que o paciente possa aprender como fazer o registro de um pensamento disfuncional. Mas é somente para registrar? Não, porque a finalidade do RPD é para reestruturação cognitiva. Então, o primeiro passo é, de fato, na sessão, usar o exercício experienciando junto com o paciente. Primeiro passo, experiência concreta. Segundo, observação reflexiva. O que ele define como observação reflexiva? É uma revisão da habilidade de como ela funciona. Ou seja, isso aqui que a gente fez faz sentido para você? Esse exercício que a gente acabou de fazer de RPD, de anotar o pensamento, anotar a emoção, anotar o comportamento, faz sentido para você? Tem algum quê aqui de relevância? Você acredita que isso aqui faz parte realmente de uma construção na qual você vive, na perspectiva da qual você passa? De fato isso aqui faz sentido para você como exercício? E aí exatamente a gente vai para a terceira etapa, que é a conceitualização abstrata, ou seja, o que ele vai aprender com este exercício? Pronto, agora fazendo esse exercício, buscou as evidências, agora você tem uma outra compreensão a respeito desse pensamento inicial. O pensamento inicial dizia exatamente que você era um fracassado. Agora, fazendo RPD, você pôde perceber que existem outras evidências que comprovam o contrário. Algumas confirmam, outras mais confirmam o contrário. O que a gente pode chegar como plausível, né? O que a gente pode chegar aqui como perspectiva plausível? Então a gente vai chegar a uma conclusão. A essa conclusão, a gente vai exatamente fazer com que o paciente tenha uma aprendizagem. Ou seja, o uso do registro do pensamento disfuncional trouxe a ele uma nova perspectiva. Olhar para o pensamento e ver que ele não é coerente com a sua realidade. Aí nós vamos para o quarto passo, que é a experimentação ativa. Agora nós vamos testar durante a semana. Então aí sim eu vou passar como tarefa de casa. Aí sim eu vou prescrever como tarefa de casa. Você vai usar esse exercício como tarefa. Ou seja, você vai em casa durante essa semana, diante de situações gatilhos, quando surgirem, você vai anotar o teu pensamento, anotar as tuas emoções, anotar o teu comportamento, anotar as evidências que baseiam esse pensamento, anotar as evidências contrárias e aí chegar numa conclusão mais plausível sobre essas evidências. Esse pequeno exemplo é como nós devemos fazer no processo terapêutico. Fazer com o paciente, mostrar para ele a relevância disso na vida dele, trazer uma outra perspectiva desse exercício na visão que ele tem, muitas vezes uma visão em túnel a respeito das situações a qual ele vive e, por fim, praticar. Todo exercício precisa ser praticado. Tudo aquilo que é experienciado na terapia precisa ser praticado, porque senão ele não tem a capacidade de iniciar mudanças. As mudanças não ocorrerão, gente, no set terapêutico. As mudanças ocorrerão entre as sessões. É o que o teu paciente vai fazer entre uma sessão e outra. Isso é o mais importante para nós. Então, esse treino de habilidades, essa abordagem de treino de habilidades é fundamental para o paciente aprender a ser seu próprio terapeuta, que é um dos princípios basilares da terapia cognitiva, tá? E aí o último tópico, aliança terapêutica, nós falamos sobre estrutura da sessão, abordagem do treino de habilidades e, por fim, automonitoramento. É ter maior consciência sobre suas emoções, pensamentos e comportamentos. Quando nós usamos exercícios de automonitoramento, é fazer o paciente ter consciência do que ele pensa, sente e faz. E essa consciência, ela é fundamental para a construção de mudança, porque o primeiro passo para a mudança é a tomada de consciência. Quando a gente fala em entrevista motivacional, a gente fala dos estágios de mudança. E o primeiro estágio de mudança é exatamente a fase de contemplação, ou seja, o paciente entende, tem consciência de que aquilo é um problema. E é isso que vai ajudar nossos pacientes a perceberem
padrões desadaptativos na forma de pensar, sentir e agir, usando exercícios de automonitoramento. Então, nós vamos ter uma série de exercícios que vão falar e vão trazer, no livro ele traz um exercício de automonitoramento para a depressão, que é a ativação comportamental. Nós temos a automonitoramento para os pensamentos, que é exatamente o RPD. Nós temos automonitoramento para a questão de peso, para os pacientes que trabalham a questão dos transtornos alimentares. Então, nós temos uma série de infinidades de exercícios de automonitoramento. Essa é uma grande estratégia terapêutica e que tem como finalidade trazer consciência. Inicialmente, no processo terapêutico, nós ensinamos nossos pacientes a ter consciência do que eles pensam. Chamamos isso de metacognição, pensar no pensamento. Então, o automonitoramento vai ser um exercício, neste caso, de perceber seus pensamentos e ver como isso influencia suas vidas, tá? E aí, partindo para o quarto capítulo, ele vai falar sobre o quê? Ele vai trazer uma base do questionamento socrático, dizendo exatamente o que é um diálogo socrático beckiano. Ele até começa o capítulo falando sobre o questionamento socrático de Sócrates, o que ele tinha como finalidade, que era levar os seus alunos às virtudes, né, a uma verdade universal, onde ele já tinha um conhecimento prévio e direcionava os seus alunos. A gente já vai perceber que na terapia cognitiva, no diálogo beckiano, no diálogo socrático beckiano, a gente vai entender que essas verdades não serão universais. São os valores e verdades que o nosso paciente tem a respeito da vida dele. Então, a gente respeita exatamente as perspectivas individuais e esse diálogo vai ser para levar o paciente a descobrir ou reafirmar os seus próprios valores e as suas próprias verdades, ok? Diferentemente do método socrático puramente de Sócrates. E aí, a Christiane Padeschi, que é maravilhosa, uma grande terapeuta cognitiva, ela define o método socrático beckiano em 4 pontos: foco, compreensão fenomenológica, curiosidade colaborativa e o resumo e a síntese. Esses 4 pontos, eles são elementares para o que nós iremos trabalhar na terapia como questionamento socrático beckiano. Primeiro ponto, foco. O que nós estamos falando quando a gente fala de foco, gente? Perguntas direcionadas àquilo que é importante e relevante dentro do processo. Eu vou pegar um exemplo de um paciente que chega para mim na sessão falando exatamente como foi difícil aquela semana no trabalho. E ao perguntar a ele o que aconteceu nesse trabalho, situação gatilho. Eu tive vários problemas com os meus colegas. E aí eu volto a fazer outras perguntas socráticas do tipo, o que aconteceu? E aí ele começa a me relatar as situações dentro da questão do trabalho. E ao relatar, eu faço a seguinte pergunta: o que passou na sua mente? E ao fazer essa pergunta, que é trazer consciência ao pensamento, metacognição, ele me diz, por um momento eu senti que os meus colegas não gostavam de mim. Quando ele me diz isso, esse pensamento, eu pergunto a ele, o que você sentiu ao pensar isso? Muita tristeza. Fiquei muito triste. E até, Léo, eu fiquei tão triste que eu acabei saindo sem me despedir de ninguém e depois um colega me mandou uma mensagem para saber o que tinha acontecido comigo. Na verdade, o primeiro passo dentro desse questionamento socrático beckiano é você focar naquilo que nós chamamos de pensamento quente. A própria Christiane Padeschi vai chamar isso de pensamento quente. Entre tantos pensamentos que passam na nossa mente, existe aquele que tem mais perturbação, que tem mais intensidade. E aí o que ela orienta? A pergunta que deve ser usada é, dentro dessa situação, qual foi o pensamento que mais te perturbou? Qual foi o pensamento que mais te gerou angústia? Qual foi o pensamento que deixou você mais triste? Neste caso do meu paciente, foi exatamente pensar que os colegas do trabalho, ele achava que os colegas do trabalho não gostavam dele. Apesar que vinham outros pensamentos junto, ele começou falando de outros pensamentos que estavam correlacionados a esse principal. Mas lembre-se, sempre haverá um pensamento quente, aquele que tem mais intensidade. Fiquem atentos ao foco. Vamos focar então naquele principal pensamento. Por quê? Porque quanto maior o nível de ativação, maior a relação com a crença central. Então, quanto maior o nível de ativação emocional, provavelmente maior nível de disfuncionalidade do pensamento. Então, foco. Perguntas. E aí ela traz aqui no livro algumas perguntas, mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Qual é o pensamento quente? Qual é o pensamento que mais te perturbou? Qual foi o pensamento que mais te angustiou? Qual foi o pensamento que mais te gerou uma perturbação? Em cima desse pensamento, a gente vai para o segundo passo, que Padeschi define como compreensão fenomenológica. Ou seja, neste passo eu preciso perguntar para ele se esse pensamento faz sentido para ele. Eu preciso fazer a pergunta exatamente, você acredita nesse pensamento? E o que os meus pacientes, na maioria das vezes, falam? Sim, eu acredito, Léo. E aí eu começo a fazer outras perguntas do tipo, quanto você acredita nisso?
De 0 a 100, eu acredito 100%. Quais são os fatos que você tem que confirmam que seus colegas de trabalho não gostam de você? Aí eles me falam N razões. Muitas vezes os fatos, as evidências que eles trazem são outras percepções. Porque eu acho isso. Porque eu acho aquilo. Porque isso aconteceu uma vez ou aquilo aconteceu. Então, nesse segundo momento, foquei no pensamento quente, agora eu vou compreender o fenômeno. E aí uma das coisas que nós não podemos fazer é invalidar o pensamento do paciente. Toda vez que um paciente me traz um pensamento, por mais distorcido que seja, por mais disfuncional que seja, eu preciso validá-lo. Eu preciso mostrar que para ele isso é uma verdade. Para ele isso faz sentido. Para ele isso é importante. E aí aqui tem um aspecto interessante, pessoal. Porque quando eu faço isso, essa postura reflexiva minha permite que o paciente tenha até mais engajamento, vinculação nessa aliança terapêutica. Até mais abertura para a gente poder falar sobre esse pensamento. Imagine pacientes com TOC, por exemplo, que trazem pensamentos escrupulosos, pensamentos de conteúdo sexual. Quando eles revelam aquele conteúdo, eu preciso validar eles de que aqueles pensamentos fazem parte de um sofrimento. Fazem parte, sim, de uma expressão de um sofrimento. E aí, o terceiro passo que ela traz, que eu acredito que é um ponto-chave desse exercício, é a curiosidade, que tem a ver exatamente com qual perspectiva. Eu entendi que o teu pensamento é esse, que ninguém gosta de você. 2, eu entendi que existem fatos para você que confirmam isso. 3, e aí eu gosto muito dessa pergunta. Se fosse o teu melhor amigo, o que você diria para ele se ele estivesse falando exatamente esse teu pensamento? Essa curiosidade vai permitir o paciente pensar em possibilidades. Sair agora da visão nuclear dele, única, dentro de um filtro mental, e agora ele vai poder ser convidado a pensar em outras possibilidades. E aqui é onde nós vamos ter uma mudança quando ele começa a pensar nas alternativas, nas outras possibilidades, nas outras ideias que podem ocorrer, que podem surgir. E aí ele começa a dizer, Léo, eu diria para o meu melhor amigo que, olha, isso pode ser somente um pensamento, você deve estar vendo a situação de uma forma errada, não existe motivos para isso, você é uma pessoa tão querida pelos seus colegas. E aí o próprio paciente começa a buscar evidências contrárias àquilo que anteriormente ele só tinha evidências que confirmavam. Então aqui cabe fazer esse tipo de pergunta, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de fazer essa pergunta socrática. O que você diria para o teu melhor amigo? Existe uma outra forma de pensar nessa situação? Ok, tu está me dizendo que esse é o teu pensamento. Vamos pensar agora dentro de uma visão de advogado. Essa é a visão do advogado. Qual seria a visão do promotor? Qual seria o outro lado? Como seria a outra percepção desse pensamento? E aí a gente chega aonde? No resumo, que é o ponto final deste exercício do diálogo socrático-beckiano. Como a gente pode resumir isso? Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Podemos chegar a uma conclusão, Léo, que esse meu pensamento, ele não é verdadeiro e eu acabei tendo uma perspectiva dele, uma percepção em cima dele que modificou minha forma de agir. Perfeito. Então, vamos agora para a síntese, para a conclusão. Como é que você pode agora colocar isso em prática? Como é que a gente pode agora pegar esse novo pensamento, essa tua nova percepção a respeito dessa situação gatilho e colocar na prática? Experimentar agora isso na prática. E aí o meu paciente vai dizer assim, Léo, vou ficar mais atento, porque na próxima situação de trabalho que ocorrer, eu vou ficar atento, porque se esse pensamento voltar, eu posso exatamente falar o que eu te falei aqui, o que eu diria para um amigo, eu responderia esse pensamento de uma outra maneira. Perfeito. E aí eu faço o quê? O reforço, a validação. Muito bom. Exatamente. Isso mesmo. E aí nas sessões seguintes, o que eu vou reforçar com ele? A aprendizagem de fazer o questionamento socrático, diante de situações gatilhos. Ensinando a ele exatamente a focar no principal pensamento, a validar esse pensamento, mas também a buscar, ser convidado a buscar um outro olhar, a uma outra perspectiva e a chegar a uma conclusão mais parcimoniosa. Porque o que acontece com os pacientes, eles não conseguem ter um outro lado, uma outra visão acerca dos seus pensamentos. É somente essa visão e ponto final. E aí o resumo é exatamente isso, um fechamento dessa conclusão e como agora a gente pode praticar essa declaração durante a semana, um novo pensamento durante a semana. Então eu acho legal o exercício, é bem didático, como eles trazem no livro. Esse material eu vou passar para vocês no grupo VIP, eu deixei preparado para vocês usarem com os pacientes de vocês, tanto da aula passada como dessa aula estão lá no grupo VIP, vocês vão estar recebendo. Isso é um material que vocês podem estar utilizando na prática de vocês, provando, testando, experienciando, como a gente viu aqui na aula de hoje.
experienciar. Primeiro precisamos aprender, passar, fazer. Então, eu te convido a pegar esse exercício, foca num pensamento quente, depois busca os fatos que comprovam ele, depois busque fatos opostos e depois chegue a uma decisão mais balanceada, a uma conclusão mais assertiva. Isso vai ajudar vocês a terem uma compreensão melhor a respeito dos seus pensamentos, ok? Então vamos lá, pessoal, para a gente finalizar essa nossa primeira parte, quero saber de vocês alguma dúvida, como é que foi para vocês, tem algum questionamento? Para eu aproveitar e responder aqui vocês. Vamos lá? Ficou claro? Ficou escuro? Como é que tá para vocês? Ficou muito claro, Luciana colocou aqui, ótimo. São capítulos muito bons, gente, assim, a leitura é fácil, a compreensão, quem está lendo com a gente, acompanhando essa leitura, entende do que eu estou falando, bem didático, perfeito, ficou claro, muito claro, perfeito. Ok, então quem está no nosso grupo VIP vai estar recebendo esse material. A gente já enviou os slides dessa aula, vocês já estão acompanhando a nossa aula com os slides, e aqueles que não estão, a gente vai colocar na descrição depois dessa aula, essas aulas ficarão abertas no meu canal aqui do YouTube, você vai poder assistir e reassistir, até encaminhar para colegas de profissão. E eu vou deixar na descrição o nosso link do grupo para você entrar e estar recebendo nossos materiais. Léo, e quando o paciente continua insistindo na distorção, mesmo com fatos que contradizem o argumento? Perfeito. Isso acaba sendo uma distorção cognitiva, né? A incapacidade de refutar as evidências contrárias, as evidências que confirmam o pensamento. Então, o que a gente precisa lembrar? Alguns pacientes refratários ou com perspectivas de transtornos de personalidade terão uma dificuldade maior de refutar seus pensamentos. O núcleo do pensamento, a disfunção desse núcleo de pensamento, para ser modificado, vai exigir mais habilidades do terapeuta. Então, vou convidar você, Vanessa, a acompanhar nossas aulas para você aprender outras ferramentas para ajudar o paciente, aquele que é mais resistente, aquele que não muda o pensamento, aquele que tem uma incapacidade para mudar o pensamento, tá? E lembrar sempre, gente, que pacientes com insight empobrecido, paciente com toque, um paciente com transtorno da psicose, vão ter uma dificuldade, sim, de refutar os pensamentos. O insight empobrecido dificulta, sim, a tomada de consciência, tá? Que mais? Mais alguma pergunta? Curte lá o canal, pessoal, os conteúdos lá são muito bons. Gente, tem outros conteúdos, obviamente, aqui no nosso canal. Inscreve, aciona o sininho, porque aí quando a gente começa as nossas lives, vocês vão poder acompanhar ao vivo. Tá? Vamos lá, mais uma pergunta, porque ainda tem mais uma aula aqui. Eu ainda vou falar sobre terapia dos esquemas, a Amélia ainda vai falar sobre terapia de casal. Vamos lá, mais alguma pergunta? Tem alguns pacientes com limitações cognitivas também. Vou acompanhar. Perfeito, Vanessa. Alguns pacientes, sim. Pacientes que têm um insight empobrecido, os pensamentos podem ter até uma característica delirante. De não ter muito insight, acaba ficando empobrecido e é a dificuldade de pensar de forma diferente, tá? Ok, perfeito. Então, vamos finalizar aqui essa primeira parte. Lembrando a todos, né? Nossos contatos via Instagram, Serve Educacional, e o meu, Eu Acredito na Psicologia. Lembrando que nós estamos com as nossas turmas de formação com matrículas abertas. Iniciamos agora, sábado passado, a nossa 30ª turma, né? Nossa 30ª turma, quase 50 alunos. E nós vamos iniciar próximo mês a nossa turma de terapia dos esquemas. Então, você que está nos acompanhando pode ainda se inscrever, tanto para um como para o outro curso. Tá, pessoal? Que maiores informações, manda lá no nosso grupo, manda no privado ou até mesmo nas nossas redes sociais que o pessoal vai estar orientando vocês. Tá bom? Então, obrigado até aqui nesse momento e vamos